Então, pessoal, vocês sejam bem-vindos, Brim Rabamaim. Exatamente, o Eliezer disse do Holocausto, né? O tempo do ditador lá alemão, o Hitler, né? Exatamente, são coisas terríveis. Hoje esse shiur, ele foi desenvolvido para a gente falar sobre o último material que foi publicado lá no Classroom, né? Porque lá vocês viram que a lei judaica, assim, a lei em si, eu usei lá como algum modelo assim de tribunal, como se faz valer a lei hoje nos nossos dias. Eu também disse sobre a comparação entre nosso Código Penal com as leis da Torá, né? Você deve ter visto lá alguma coisa. Mas, assim, existe uma lei que, por exemplo, todo judeu, ele tem obrigação de estudar a Torá, né? E a Torá, o que é? Lei. O significado da palavra Torá é acertar o alvo, é justamente isso, lei, né? Só que existe aquela coisa de você fazer valer a lei e você, de repente, ter aquela parte individual de, assim, agir acima do limite da lei. Não sei se vocês viram aí o vídeo, leram lá o documento que eu mandei. Vocês leram? Ô, Maurício, tá sem áudio, isso. Ainda não. Você não leu? Não. Mas alguém aí leu? Você viu o vídeo, Esther. O que você entendeu, Esther? Você consegue abrir o áudio para a gente te ouvir? Gostaria de saber, se não tiver problema, né? Minha vida, como eu tenho tortão. Até agora também não recebi nada. É porque o áudio tá travado. Ele tá travando aqui aí. O que você não recebeu, o Gênesis? Pra mim não chegou não, né? Como? É o que você acabou de falar aí pra ele aí, que chegou a ver o material que você falou. Sim, tá no Classroom, né? Você tem acesso ao Classroom, não tem? Isso eu tô tendo esse grupo aqui no WhatsApp. Você tá no grupo do Whats, você não tá no grupo do Isso, discipulado. isso, no mês ainda não tô não. Então provavelmente você não viu. É justamente por causa disso. Então você não vai conseguir opinar a respeito, né? Mas alguém viu? Você viu, Eliezer? Maurício tá até com a farda do serviço ainda. Nem Esse é tirei judeu. ainda. Esse é judeu mesmo, viu? Você também não viu, Eliezer? Você teve acesso lá no Clássico? Você chegou a ver o... Ô, Jorge, o Crescio é no computador, né? Não, ele tem no celular também. Ah, é? Tem no celular também. É porque eu não entrei ainda, né? Você não... Inclusive, eu tenho que pagar esse mês. Mas eu não entrei ainda. Entendi. Eu vou ter que precisar de uma ajuda para poder entrar. Ver como é que entra. Tá. Você fala no celular? Eu mandei uns videozinhos no grupo. Mandei. Eu te mando no particular. Tá. Ana Paula, Shalom, consegue nos ouvir? Shalom, consigo. Sim. Brim Rabamaim, seja bem-vinda no nosso shiur. Amém. Só deu tempo de entrar agora. Não, tudo E bem, a agora gente em não casa. começou ainda. Ah, Você chegou a ver o material que está no Classroom? sim. Do último episódio? Você leu o documento? Não todo. Não tive Não tempo. todo? Entendi. E o que você entendeu? Ixi. Oi.
Pessoal, eu acho que eu vou ter que ler de novo aqui. O que vocês acham? Pode ser. Tá, eu vou começar a ler aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para... janela. Uma janela aqui. Me diz aí se vocês conseguem ver. Vocês estão vendo? Sim. Perfeito. É o seguinte. Esse aqui é uma obra do Samuel Becker, um rabino. E eu achei interessante todo esse material e trazer isso para nós. O pessoal está chegando aqui, só um minutinho. Ixi, pior que agora eu não sei como é que eu faço para poder voltar. Eu estou apanhando. Isso. Então, vamos lá. Eu vou começar a ler de novo aqui. Vocês estão vendo aí, né? Essa lei, essa literatura é o caráter sagrado da vida humana na teocracia democrática judaica. Mas eu falei mais sobre o capítulo 10 dessa obra, que eu achei muito interessante para os nossos dias atuais. Eu vou procurar aqui certinho, e aí a gente começa a ler junto, tá? 216. Isso. Tá. O capítulo 10. Eu não vou ler tudo isso, porque eu vou atentar só a essa parte aqui, ó. O limite da lei. Vou começar nesse quesito. Justiça estrita e lei superior. Tá vendo tranquilo aí? Sim. Conseguem acompanhar? Então, vamos lá. Dá para ver. Oi? Para mim tá bem pequenininho, mas... Mas se você der o zoom, se der o zoom no celular, ele aumenta. Ah, sim, mas eu vou ler, tá? Tá. Quero pedir perdão pelo meu sotaque, né? Meu sotaque é bem aminerado. Justiça estrita e lei superior. Há outro aspecto significativo da lei talmúdica que a diferencia das outras leis, tanto modernas quanto antigas, as últimas, preocupada basicamente com a proteção da sociedade e com a busca de um modus vivendi, que permita que as pessoas convivam sem usurpar os direitos uns dos outros. Não estão muito preocupados com a ética e a moralidade quanto com a parte funcional da lei. Obviamente, todo o sistema legal busca estabelecer regras de conduta que estejam amarradas à vida em comunidade e que possam ser impostas por um tribunal. E é verdade que um sistema legal deve refletir os princípios morais gerais da sociedade que o criou. Todavia, também é verdade que o objeto básico de quase todos os sistemas legais é proteger a sociedade como um todo, mesmo que no processo alguns indivíduos sejam injustiçados. Aqui, pessoal, o que acontece? Na questão assim, quando se trata de um tribunal onde tem que se fazer a lei, valer a letra da lei, nem sempre coisas justas realmente pode acontecer, né? Porque o tribunal ele não pode agir, aqui o que está em evidência aqui é sobre a justiça e a misericórdia. O Eterno, ele consegue fazer as duas coisas, porque ele é um, porque esses atributos são os dois atributos principais dele. Então ele consegue fazer todo esse processo com maestria. Mas isso, para nós, são coisas diferentes. Nós não conseguimos ser justos e misericordiosos ao mesmo tempo. Então é por isso que eu fiz essa chamada, para me saber a opinião de vocês, como vocês agiriam em determinadas situações. Porque o judaísmo, o que acontece? Ele tem essa questão da justiça, de você fazer a letra da lei, mas o judeu que estuda a Torá, ele age na lei superior, ou seja, além do limite da lei, tá? Vou continuar aqui. Entendendo ou não? Estou sendo claro? Oi? Sim, perfeito. O tribunal deve lidar com situações reais. Ele não pode ficar se preocupando com ideais.
De fato, é impossível para qualquer sistema judicial, independente de seus elevados padrões morais, contornar sempre o conflito entre imposição da lei para o bem da comunidade em geral e a aplicação da justiça ideal aos seus membros individuais. Aquilo que eu disse, o tribunal nem sempre vai fazer uma justiça visando a misericórdia, ele sempre vai fazer valer a letra da lei. Além disso, a função básica da lei é proteger direitos e fazer justiça. Por isso, ela sairia do seu campo de atuação se viesse a se preocupar com princípios como bondade e misericórdia, que um indivíduo pode estender a outro, mas que estão além dos limites apropriados da lei em si mesma. É dever do juiz, em uma sociedade civilizada, impor a justiça e proteger os direitos humanos. Certamente não se pode esperar que ele imponha legalmente a misericórdia e a bondade. Esses assuntos limitem-se à consciência do indivíduo, ou posto de outra forma, são concebidos com preocupação própria da esfera religiosa e espiritual da vida. Só um minutinho, tem um pessoal querendo entrar aqui. O pessoal está entrando. Voltando lá. Ixi, ó, o pessoal começou a chegar agora. Eita. Então, Raverinhos, o que que acontece? Quando se trata de leis, fazer valer a letra da lei, as pessoas sempre vão precisar de doutores, de advogados, para poder fazer todo esse trabalho. E a pessoa que estuda a Torá, o judeu que estuda a Torá, ele não é só preocupado com eu quero dizer que fica só na lei básica ali, né? Eles estão além disso. É você ser justo com o seu próximo. É um ato de amor mesmo. Tá? Bom, deixa eu continuar aqui. Contudo, a lei judaica, que é basicamente uma expressão do conceito judaico de individualidade, tal como isso afeta as relações entre um homem e seu semelhante, preocupa-se mais com a moralidade individual do que com a proteção da sociedade. Além disso, uma vez que a leitura talmúdica não é puramente secular, mas vista como um estilo de vida divino e um guia para todos os homens em sua vida cotidiana. A lei, do modo como é expressa e imposta pelo tribunal, nem sempre é o ideal maior ao qual os homens devem aspirar. Há casos em que a lei dos tribunais, embora necessária nos tribunais, não é o ideal para o último para o homem. É aquilo que eu disse para vocês, nem sempre podemos fazer no nosso dia a dia justiça a partir de um tribunal. Agora, eu vou continuar aqui. O limite da lei. Todo judeu tem o dever de estudar a Torá e sua tradição oral, para que possa saber não só como viver dentro do limite da lei, mas também como cumprir a lei superior, como viver além do limite da lei. Embora o tribunal em si mesmo não possa forçá-lo a viver assim, o cumprimento dessas exigências para o homem, que viva de acordo com um padrão moral mais supremo, que nem sempre pode ser imposto pelo tribunal. Não é relegada somente à bondade do coração do indivíduo, assim como o juiz deve basear suas decisões exatamente de acordo com a letra da lei. O homem é educado a viver além do limite da lei. Então, pessoal, deixa eu mudar aqui a câmera, para eu interromper compartilhamento. Então, para vocês entenderem aqui, o que acontece, por exemplo, o ser humano, nosso cotidiano, até que ponto a gente pode ser misericordioso, até que ponto a gente pode ter que fazer valer a letra da lei, tá? Isso para o nosso estudante de Torá, o judeu religioso, é essencial, porque ele vai ter uma ação diferente para o seu semelhante, tá? Deixa eu continuar aqui. Bom, mas eu vou tentar aqui, ó, por exemplo,
o que está escrito... Não, vou continuar a ler. Onde eu parei aqui? E adverti-los-á sobre os estatutos e as leis, e o falo-á sobre saber o caminho por onde andarão, e as obras que farão. A Merrilta comenta que, neste versículo, a expressão as obras significa que os homens devem pautar suas vidas de acordo com a justiça, mas que farão de acordo com a lei superior. Eles devem praticar um modo de vida que está além do limite da lei. Isso, no hebraico, é chamado de lefnim shirat adin, ou seja, da justiça estrita. Por isso, o Talmud registra. Esse registro do Rabi Yohanan aqui, pessoal, ele é até um pouco, assim, polêmico. Porque o que ele diz aqui no Talmud? Jerusalém foi destruída por eles julgarem suas quirelas de acordo com a lei da Torá. De Torá. Aí vocês podem até perguntar, mas qual que é o problema disso? Né? As pessoas viver de acordo com a Torá. Mas a destruição foi por causa de cumprir a lei. Fica um pouco assim, se a gente não entrar a fundo e tentar entender o que o Rabi Yohanan quer dizer nessa situação, é que imagina assim, se a gente vive no nosso cotidiano, nossa vida normal, se tudo que acontecer com a gente levar na justiça, lá está falando, tudo que você vai fazer, leva para o sinédrio, leva para o tribunal para julgar, né? Então, é como se fosse assim, aonde existe lei estrita, não há paz. Porque você vai sempre fazer a lei. Mas a Torá fala, tzedek, triduf, ou seja, justiça, apenas justiça, e perseguirá a justiça. É assim que funciona. Só que também, a gente tem que ver que lá na Brit Hadashah, eu não estou lembrado aqui aonde que fala. Yeshua diz que nós temos que ser mansos, ser ingênuos como pombas, e ser perspicazes como serpente. Só que a gente precisa, nessa balança tênue, né, de justiça e misericórdia, fazer esse equilíbrio. E a gente só consegue fazer esse equilíbrio com o Torá. Entende? Então, aos exemplos práticos que eu disse, por exemplo, se tudo que alguém for fazer alguma coisa, que, por exemplo, não vai te causar uma lesão, não vai te causar um prejuízo maior, sabe? Releve, né? Releve aquilo, deixa passar, faça algo em troco da Shalom, né? Porque o que acontece é justamente isso. E cada dia que passa o tempo, essas coisas vão estritando cada vez mais. A intolerância com o próximo, tudo, as pessoas querem fazer valer ali o meu direito, eu tenho o meu direito. Sim, tenho direito. Mas você decidir que aquilo não te causa lesão e trocar pela paz é individual, você pode fazer isso. É bíblico. E nenhum tribunal pode te obrigar a fazer isso. Essa é a questão. Tá? Então, vamos supor, eu usei até um exemplo prático. Digamos que você vai num lugar longe, você vai num lugar longe, e você compra alguma coisa, você vai lá, paga com o seu dinheiro, e aí você recebe o troco, naquela correria que a gente vive, essa correria do dia a dia, né? Você não tem tempo para nada. Aí você chega em casa, você vai conferir, é lógico, sua casa está longe para você voltar lá, e às vezes num horário diferente. Você olha lá, está faltando 10 centavos. Aí você pensa, poxa, eu tenho direito nesses 10 centavos, eles são meus. Mas o que acontece? Você vai ter que sair do seu lugar, ir lá naquele comércio, notificar aquela pessoa e falar para ele, você me voltou o troco, mas está faltando 10 centavos. Aí a pessoa ainda pode alegar, não, eu te devolvi o troco, certo, você perdeu no caminho, enfim. Vai gerar uma situação, ou você gera a situação, ou você troca. Não, foi um descuido meu, foi um erro meu, e está tudo em paz, e nós resolvemos por aqui. Entendeu? Então, é mais ou menos essa balança que, às vezes, o ser humano não consegue trabalhar, os dois atributos do Eterno.
E a Bíblia, a Torá fala que a gente tem que imitar a Deus nesses atributos, tá? Outro exemplo bem prático, que Yeshua, até um pouco polêmico, quando ele fala na Bíblia, acho que é em Lucas que ele fala, acho que é em Lucas mesmo, que você toma um tapa no rosto, e aí é tapa na cara, né? E você tem que dar o outro lado para poder... Enfim, ele dá um exemplo prático ali de Lefnim Mishkatadim, de misericórdia. Porque um tapa, embora ele tenha aí um impacto emocional muito grande, mas ele não vai te causar um prejuízo de se perder o braço ou quebrar o braço, alguma coisa que vai fazer uma certa equalização negativa da sua vida. E você pode perdoar ele, entendeu? Então, isso é um exemplo de que você pode cumprir Torá. Essa é o grande essencial e a essência desse shiur. Agora, o que eu preciso de vocês é que tenha aí alguém corajoso que abra o áudio e me fala como você agiria numa situação dessa, se você, no seu dia a dia, você põe em prática esses dois atributos do Eterno, como é a sua vida, o que você pode mudar, conta pra gente. Olha lá, Maurício, tá quietinho? Shalom. Shalom, Simone. Vou falar da minha parte, né? Sim. Apesar que eu entrei um pouquinho atrasada, peço desculpas por isso. Imagina. E o que acontece? Eu tive, assim, por muito tempo, né? Eu trabalhei aí num sistema bancário, e aonde que existia muito disso, né? De tipo 10 centavos, aquela coisa, se tornavam brigas grandes por isso, né? E assim, no contexto, né, de trabalho, eu sempre tentava mostrar o melhor lado, né? Tentava sempre ser a pessoa mais pacífica para não gerar brigas, né? E sempre tentei ser bem transparente também com todos, para não gerar esse tipo de desconforto. Eu, como pessoa, eu sou uma pessoa sanguínea, né? Assim, fui categorizada aí por um pessoal que acaba fazendo um trabalho dentro do banco, um trabalho dentro da faculdade, onde que eles colocam categorias, né? Por eu ser uma pessoa, assim, muito da verdade, então eu sempre repasso de uma tal forma. Infelizmente, muitas pessoas agem de muita má fé. Isso daí eu vi, já presenciei, porém, muitas situações, eu falo, quando eu consigo perceber que a pessoa está agindo de má fé, aí sim, eu peço, vamos dizer, os meus direitos. Não sei, eu não sei se eu estou na totalidade certa, né? Eu estou falando que realmente acontece comigo de uma forma real. Então, assim, eu sempre fui muito certinha com as minhas coisas. E quando eu percebo isso, que a pessoa está agindo de má fé, eu pego e exijo os meus direitos. Eu não sei se nesse ponto eu estou certa. Até eu coloco como uma pergunta. Exato. O que acontece? Foi até bom você ter falado isso. É porque, assim, ó, existe pessoas que, assim, você ser bondoso e praticar a misericórdia não é você ser bobo. Você não tem que ser bobo. Você percebe quando aquela pessoa ela está aproveitando daquela situação para ter benefício, tá? Existe isso. E você, pelo fato de estar trabalhando no banco, tem essa parte assim do povo ali, muito evidente, acontece isso. E tem aquele outra coisa também, vamos supor, se você começa a perdoar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu disse aí sobre a questão de centavos, né? Se você ficar perdoando um guardamento, você está perdendo seu dinheiro, né? Eu estou dizendo que tudo tem que ter realmente um equilíbrio, aquele equilíbrio. Nós estamos trabalhando justamente esse equilíbrio. Por exemplo, uma pessoa falhou com você, Simone, a primeira vez.
Aí você, poxa, tá, tudo bem, né? Deixa para lá, vamos relevar e tal. Mas se a pessoa tem reincidência, volta a fazer isso, aí você já vai ter uma outra maneira de lidar com ela. Por quê? Porque você já tem aquela fala assim, poxa, eu já perdoei. Então você vai entrar na categoria de bobo, né? Não é isso? Sim, hoje eu não estou mais no banco, né? Eu não estou mais trabalhando. Hoje eu estou trabalhando em um outro ramo totalmente diferente, que é a massoterapia. Mas esse tempo que eu fiquei no banco, eu vi muito desse quesito, até mesmo, infelizmente, depois que meu último cargo no banco foi auditora. E isso mostra muito, né? E eu, no meu particular, eu fico assim, a pessoa, tipo, né, deu mancada a primeira vez. Aí eu falo, não, tudo bem, acontece, né? Como muita gente, até a data de hoje já ficou me devendo, não me pagaram, mas amém, segue a vida, né? Eu acho que cada um tem que saber, né, disso. Mas se acontece, vamos dizer, a segunda, a gente já fica meio assim. Aí a terceira realmente fica complicado, porque assim, se a gente não consegue ter um diálogo, se a gente não consegue ter uma conversa, realmente fica complicada a situação, né? Então, Simone, eu acabo não dando mais esse voto de confiança. Exato. Muito, Né? foi muito, eu não muito sei legal. se eu estou certa para fazer. Não, tá certo, é assim, cada um, qual que é o objetivo do Shure? Você tem uma situação e como você agiu nessa situação, né? Então, eu percebo que você tem essa balança, você consegue equilibrar a justiça e a misericórdia. É lógico que você vai estar observando a pessoa, você não pode ser bobo, entendeu? Sim. Você tem que ser bobo, você tem que ser misericordioso. Cara, Simone é boazinha, tudo ela perdoa, acaba, né, ficando ruim. Tá? Mas assim, foi muito, muito legal para nós aqui essa experiência. Diga, Maurício. Obrigada. Tá. Eu trabalho num campo onde dá para entrar as duas questões, né? Tanto a misericórdia quanto a justiça. E é complicado isso, como você disse, né? São dois atributos propriamente do Eterno, né? Exatamente. Ele consegue usar os dois ao mesmo tempo, mas nós não conseguimos. Ou a gente usa a justiça, né? Usa a lei, ou a gente tem misericórdia, né? Exatamente. Porque lidar com preso é difícil, né? Então, você tem que usar uma das duas coisas. E é um campo estritamente difícil, né? Porque ou você age, né, com misericórdia, por exemplo, um certo detento, ele não cumpriu, né, com a determinação e tal. Aí, no caso, a gente pode usar a misericórdia. Falar, ó, você fez isso, tal, eu poderia mandar você para o castigo, né? Mas eu vou te dar uma oportunidade. A gente pode usar a misericórdia para isso, né? Agora, com relação à justiça, se a gente for aplicar a justiça, teria que mandar ele realmente para o castigo e ficar lá 20 dias no castigo. Exatamente. Né? Então, é difícil você associar uma coisa com a outra. E é interessante que eu estava olhando aqui no computador, né, o que significa misericórdia. Está aqui, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofreu uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. Verdade. Então, exatamente. Às vezes, a gente está assim numa situação que requer você usar a misericórdia, mas você está tão ofuscado, né, por aquela situação que você acaba não exercendo essa misericórdia. Né? Exatamente. Então, são coisas pessoais. Né? Eu estava ouvindo você falar aí, que são coisas realmente pessoais. Não tem como você... É individual, né?
É individual. Né? Não tem como, você estava falando, citando aí o caso da moedinha. Né? Uhum. Você vai lá, briga com a pessoa, né, no supermercado, na vendinha, seja onde for, né? E não vai te levar a nada. Né? Exatamente. O desgaste que você teve de sair da sua casa e ir até lá por causa de 10 centavos não vai compensar, né, o desgaste que você teve. Exatamente. Inclusive o Rabi Yohanan, na Mishnah, quando ele falou que foi essa parte de lei, a letra da lei é que destruiu Jerusalém. O que destruiu o templo? Todo mundo sabe que a destruição do templo no ano 70, eu não sei, mas assim, o segundo eu sei que foi mais promiscuidade, essas coisas. Mas o primeiro foi Zidad Rinan, é o ódio gratuito. Justamente por quê? Porque o judeu daquela época, ele queria assim, eu tenho razão e ponto final. Eu vou até o limite ali, que eu quero aquilo para mim. Então, existe uma descompensação. E isso atrai o quê? Atrai juízos do eterno para a gente. Por quê? Porque se você sempre ficar na linha, na letra da lei, você não está em paz, você não consegue paz, você não consegue transmitir a paz. Exemplo disso foi a destruição do templo. A gente tem aí, né, quando o Rabi Yohanan disse isso, é que quando tem a lei estrita, estou dizendo a lei estrita, a lei rígida ali, a letra da lei, é impossível se ter paz. O Código Penal, por exemplo, o Código Penal brasileiro, né, ele já tem essa dosagem de pena de acordo com a infração do indivíduo. Porque, por exemplo, se o indivíduo fez aí alguma coisa errada, e ele vai cumprir, ele tem 4 anos, vamos supor que o crime dele é 4 anos, ele vai responder aquele crime no regime aberto. Se é 6, já é semiaberto. Se é 8, aí é regime fechado. Então, a própria justiça, a própria Constituição brasileira, ela já tem essa questão de querer dosar, punir a pessoa de acordo com o feito dela, e não de maneira desproporcional, porque o que acontece nos nossos dias a dia é que a gente vê só a nossa razão, a gente não consegue ver a razão do próximo, a gente não consegue ver a condição do próximo. Igual a Simone disse, existem pessoas que aproveitam dessa situação, e você consegue detectar isso, tá? Mais alguém para falar? Jorge, Oi. Só uma coisinha. A gente, só pegando um gancho, a gente pode basear também em Davi, né? E quando ele pecou, ele teve 3 opções. E ele preferiu a opção de cair na mão de Deus, porque ele, além da justiça, né, ele é misericordioso. Exatamente. De fato. Mais alguém? Gostaria de ouvi-los. Tem alguém me chamando? Quero ouvir vocês, pessoal. Vai, fala aí. Mais alguém? Vou continuar lendo lá. Nossa, todo mundo compreendeu? Que maravilha. Maria Lúcia, camisa bonita, hein? Baruch Hashem. Brasil e Israel. Baruch Hashem. Obrigada. Cadê? Tem mais ninguém? Vou continuar lendo, então. Deixa eu pôr aqui. Vamos ver onde eu parei. A crítica expressa aqui, obviamente, não se dirige aos tribunais que devem tomar decisões de acordo com o sentido estrito da justiça. Ela está dirigida ao povo como um todo, por falharem na prática da lei superior, por preferirem viver estritamente de acordo com o Din Torá e se recusarem a viver de acordo com os ideais maiores, que não são impostos pelo tribunal. O princípio de que, assim como é dever do tribunal tomar decisões de acordo com a justiça estrita da Torá,
é dever do indivíduo conduzir sua vida no tocante às relações com o seu semelhante, de acordo com uma lei moral superior. Então, pessoal, aqui ó, vocês conseguem entender isso. Quando se trata de uma lei estrita, sempre vai recorrer aos tribunais. Mas quando é com o seu semelhante, é individual. Se cabe você levar a pessoa na lei, se cabe você realmente fazer valer a lei, ou se você quer trocar por misericórdia, ou para ter uma shalom, entende? Mais alguém para falar aí? Isabela, fala aí. Vou continuar. Isso se encaixa no próprio Yeshua, porque se Jesus fosse julgar, né? Nos julgar pela lei, eu acho não, né? Nenhum de nós nos salvaríamos, né? Então não está nesse tema isso aí? Sim, eu até citei uma passagem aqui sobre o tapa na cara. Eu falei sobre, acho que a capa também, eu falei lá no... eu não tinha chegado ainda. Então, é assim, ele tomou uma atitude para justamente ter essa paz, né? A partir do momento que aquele dano que aquela pessoa te causou não seja algo permanente, que alguma coisa que não te dê tanto... Por exemplo, vou citar mais um exemplo que eu falei lá no vídeo. Você está andando de carro, né? Aí, de repente, alguém vem e bate no seu carro. A pessoa está errada. Aí você desce do carro, olha os danos do carro, você fala assim, poxa, peraí. Aí você vê a pessoa, aí você olha o carro e fala, mas são coisas que, de repente, dá para eu pagar. Vamos dizer assim, estou falando um exemplo. Aí você olha para a pessoa, você percebe, às vezes, pelo agir da pessoa, pelo conversar, você vê que aquela pessoa ela não vai ter condições fáceis de pagar o prejuízo seu. Então, o que você faz? Não, eu tenho condições de pagar, né? Não ficou tão caro, dá para eu fazer alguma coisa. O que você vai falar? O que você vai propor para a pessoa? É o seguinte, vamos fazer um negócio? Você fica com o seu prejuízo, eu fico com o meu e isso acaba aqui. Maurício, você é um cara que está ligado na lei quase que todo dia. Você já imaginou uma situação dessa? Dificílimo. Uma pessoa chegar, mesmo que seja uma coisa tão pequena, e falar assim, não, você fica com o seu prejuízo e eu fico com o meu. Concorda? Muito difícil. Entendeu? Então é isso. Então, quando eu falei lá, Maria Lúcia, né? Quando eu falei sobre a questão de Yeshua, o tapa no rosto, ele é algo muito ruim, causa um impacto emocional? Sim, causa. Só que ele não é um dano permanente que vai mudar a sua vida. Então, por isso que Yeshua diz, então vira o seu outro lado, ou se a pessoa quiser, parece que ele fala a questão da capa, né? Deixa ele ir com a capa. Enfim, naquele momento, ele agiu de Lefinim Meshudatadin, ele agiu além do limite da lei. Ele usou realmente, ele falou, não, eu vou trocar o meu direito que eu tenho pela Shalom. Entendeu? É assim. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Gostaria de ouvir vocês, pessoal, estou gostando. Está alguém me mandando mensagem aqui. Mais alguém, pessoal? Vocês estão muito quietinhos, vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Está compreendendo perfeitamente? Tá, vou continuar lendo lá de novo. Estou quase acabando também aqui. Ó. A princípio, de quem assim como é devido... não, peraí, foi isso? Parei, criticando... O princípio de quem, assim como é dever do tribunal tomar decisões de acordo com a justiça estrita da Torá, é dever do indivíduo. Isso que eu falei. De acordo com a tradição oral, o nome eterno representa justiça estrita, enquanto o nome Deus denota misericórdia e bondade. Ao comentar o versículo, no dia de fazer o eterno Deus, o dia de fazer o eterno Deus, terra e céu, o Midrash diz que Deus deliberou
Se eu criar o mundo somente com o meu atributo de misericórdia divina, o pecado será abundante. Se eu criar com o meu atributo de justiça estrita, como poderá o mundo resistir? Eu criarei o mundo com meus 2 atributos, justiça e misericórdia. E assim ele resistirá. Tá vendo, pessoal? Tanto que é legal isso. Hashem, ele criou, tudo é duo, né? O homem é composto de corpo e alma. Foi criado Adão e Havá, Adão e Eva, sempre no dual, justiça e misericórdia. A justiça e misericórdia eu não comentei com vocês. Quando eu falo de atributos do Eterno, não sei se algum de vocês aqui tem algum conhecimento sobre a Sefirot. Já ouviu falar? Alguém já ouviu falar disso aqui? Contagem do Homer. Nunca ouviu falar? Não, nunca ouvi. É um assunto um pouco mais profundo, porque ele trata bastante da Kabbalah. É como se fosse uma árvore. Eu vou ver se eu consigo achar aqui para vocês entenderem, com os atributos do Eterno. Só um minutinho. E na contagem do Homer, normalmente a gente trabalha todos esses atributos. Eu achei um monte aqui. Deixa eu ver se... O Rabino já falou sobre isso, mais ou menos, né? Ele já deu uma pincelada. Isso. Então, o que eu estou trabalhando aqui com vocês é 2 desses atributos. Tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a janela aqui, ó. Essa aqui. Vocês conseguem ver aí? Nós estamos trabalhando aqui, ó. Tem a Keter, Binah. Sim. Então, nós estamos trabalhando Gevurah e Hesed. Essas duas, elas é como se fosse oposta. O que é Gevurah? Gevurah é justiça, Gevurah é severidade, é fazer valer. Né? Dentro da Kabbalah, o nosso lado esquerdo representa a Gevurah. É justamente essa letra da lei, essa justiça. Tá? E o outro lado é a Hesed. Então é como se fosse um oposto do outro. Você não consegue, o ser humano não consegue praticar as duas com perfeição. Então, quando a gente faz a contagem do homem, a gente trabalha esses 2 atributos aqui, que é o que nós estamos falando. Gevurat seria justiça, e a Hesed seria bondade, seria a misericórdia. Entendeu? Conseguiram entender ou não? Sim. Sim. No nosso caso aqui, a gente está trabalhando essas 2 coisas. A nossa discussão é acerca disso, acerca desses 2 atributos. Porque é o que mais a gente vive no nosso dia a dia. É como se for... na verdade, o que acontece... Deixa eu tirar aqui um negócio aqui. Se eu tirar... agora eu não estou conseguindo tirar um negócio aqui. Então, para isso. Porque no nosso dia a dia, nós vivemos isso todos os dias. No ônibus, no trabalho, com a nossa família. Justamente esses 2 atributos do Eterno que às vezes causa toda essa confusão no nosso dia a dia, no nosso viver. Tá? Mais alguém, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Alguém abriu aí o áudio. Você, né, Maria? Pode falar. Assim, sobre o Shabat, né? Porque o que é que os evangélicos dizem? Que é justamente essa, vamos dizer assim, essa misericórdia, né? Que é por isso que não é mais necessário guardar o sábado, né? Fazer o Shabat. Aí o que é que você me diz sobre isso? Então, o Shabat nada mais é que uma lei, né? Que ele está na Aserit Hatibrot. O Shabat, ele é... O que é a Aserit Hatibrot? São os 10 mandamentos, as 10 falas. Se eu não me engano, acho que ele é o 5º mandamento, que você tem que guardar o 7º dia.
Por que às vezes, no mundo secular, as pessoas criticam, por exemplo, o judeu na questão do Shabat? Ah, mas isso não é mais para nós, isso não... Porque eles têm a mentalidade de que o Antigo Testamento, ou seja, a primeira aliança, ela já não é mais válida para nós, depois da vinda de Yeshua, porque agora nós temos nova lei e tal. Só que Yeshua nunca falou, nunca disse que ele veio substituir alguma coisa, que ele veio invalidar alguma coisa, porque isso não tem nem base bíblica, Maria, para poder falar sobre isso. Essa é uma questão do Shabat, né? Então, por que cumprimos o Shabat? Porque nós reconhecemos que somos um com Israel, como dizem Romanos. Se nós fomos enxertados na oliveira, nós temos que dar azeitona, né? Não tem que dar abacaxi. Se nós somos co-herdeiro com eles, nós somos herdeiro com eles cumprem a regra e nós não, eles cumprem leis e nós não, não teria uma diferença, não teria alguma coisa errada nesse sentido do Shabat? Ok. Assim, numa situação que inclusive já aconteceu comigo agora, né? Depois que eu passei a guardar o sábado, né? O Shabat. Mas eu ainda estou me adaptando. Segundo, no Shabat não se acende fogo e não se negocia, não se faz negócio, não se compra, não é isso? Não se vende, né? Mas um determinado sábado eu recebi uma visita inesperada. Eu não poderia fazer a comida, tá? Porque não acende fogo, né? E ao mesmo tempo, então eu teria que comprar. Aí eu vou e compro, quer dizer, eu fiz um negócio, eu comprei essa alimentação para as visitas que iriam chegar, o almoço, no caso. Aí, assim, eu feri o Shabat, há uma misericórdia sobre mim por conta disso? Lefnim Meshuratadin. Entendi nada, fala aí. Acima do limite da lei. Porque assim, Maria, o que acontece? Nós, judeus messiânicos, que estamos na Galuta, que estamos na diáspora, nós cumprimos o princípio da lei. É meio impactante quando você conversa com, por exemplo, com um ortodoxo, porque eles não compreendem isso. Uhum. Imagina assim, ó, você está falando a questão do Shabat, né? Eu sou videomaker, eu trabalho de sábado, eu faço casamentos, eu filmo casamentos. Meu trabalho é ele no sábado. Então, aí a gente tem que ver assim, ó, isso chama Pikura Nefesh, está acima. O que sobressai, por exemplo, o mandamento do Shabat? A partir do momento que aquilo não fere sua vida. Então, o meu trabalho é a minha sobrevivência. Se eu não tenho condições de guardar o sábado porque do meu trabalho, isso não quer dizer que eu estou pecando ou coisa do tipo. Está acima do limite da lei, está acima do mandamento. Então, às vezes, as pessoas elas generalizam, elas ficam radicais nessa questão, porque elas não conseguem justamente estudar a Torá e fazer isso na medida proporcional. Quando eu falo no Lefnim Meshuratadin, é porque está acima do limite da lei. Você só vai entender isso se você estudar a Torá. Por exemplo, não sei se vocês conhecem a lei Kashrut. A lei Kashrut é a lei alimentar de um judeu. Então, vamos supor, nós não comemos porco, nada de porco, nem presunto, nem calabresa, nem nada. Né? Isso não está... Tem pessoas que não está errado quando atrela isso à higiene. Tá, legal, mas isso está muito mais espiritual do que só higiene. Entendeu? Então o Eterno diz, não coma, não é para comer. Então, ou seja, quando fala, o judeu lá de Israel, ele tem duas cozinhas. Uma cozinha para fazer uma coisa, uma cozinha para fazer tudo separado. E lá em Israel não existe carne de porco. Então hoje, por exemplo, eu vou no mercado, a faca que o cara cortou o toicinho lá, é o mesmo que ele está cortando meu bife. Se a gente for agir só na legalidade, eu não compraria nem no mercado secular. Entendeu? Por quê? Porque nós vivemos na diáspora, nós vivemos fora da terra de Israel. Lá dentro é uma coisa, aqui fora é outra. Então a gente traz o princípio. E o Shabat não é diferente. Agora, um detalhe, Maria. Vamos supor, se você chega no Shabat, você precisa trabalhar,
o seu coração, ele não pode, assim, estar feliz porque você está trabalhando, mas você não pode guardar um Shabat triste. Você tem que estar assim, eu estou trabalhando aqui porque eu não tenho outra opção. Porque o Eterno não vai alegrar, porque ele sonda seu coração, ele não vai alegrar se você estiver toda feliz porque você está trabalhando no sábado. Então você está descumprindo. Tá? Então, existe toda essa explicação que faz com que, por exemplo, você citou a questão da visita. Tá, a visita chegou inesperada, o que você pode fazer? Né? A questão do acender fogo. Olha, é uma coisa tão complicada você falar isso. Se você acender uma lâmpada em casa, você está acendendo fogo. Se você dá partida no seu carro, você está acendendo fogo. Então, tem que ter essa balança, tem que existir essa compensação, tá? Porque o Eterno, ele vai ver a questão de você, o seu esforço, tá? Tudo é questão de esforço. E como que os ortodoxos fazem? Eles não acendem lâmpada lá em Israel? Não, eles não acendem lâmpada. É que assim, ó, Maria, lá existe, toda pessoa que nasce no Estado de Israel, ele não é judeu, ele é israelita. O judeu é aquele que é religioso, é aquele que guarda a Torá, esse é o judeu. Então, a pessoa que é judeu, ele é preocupado nessa questão. Lá, o nosso Ravi já foi 2 vezes em Israel. Lá é assim, chegou na sexta-feira, 13h fecha tudo, não tem nada. Absolutamente nada. Tem gente, o judeu ortodoxo, ele nem levanta da cama dele para ir buscar pão. Ele fica só em casa estudando Torá. É o dia que ele tira para estudar Torá. Esse é o ortodoxo. Na diáspora também tem pessoas assim. Só que imagina como é a vida de um ortodoxo aqui na nossa diáspora. É muito mais difícil. É muito mais complicado. Entende? Mas é isso. Mais alguma dúvida? Pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia dar um exemplo, porque minha mãe nasceu em Beirute, lá no Líbano, né? Então, a questão também do costume da região. Isso também é bem, vamos dizer assim, rigoroso, pelo que ela me passava, né? Então, assim, mesmo você não querendo, sexta-feira já está tudo fechado praticamente. Muitos ainda nem trabalham na parte da manhã. Já é muito diferente da cultura do Brasil. O Brasil, se deixar, é de segunda a segunda trabalhando. Então, assim, é um choque também essa questão do local, né? Então, hoje a gente tenta se organizar, vamos colocar assim. Mas lá eles já, vamos dizer, de 100%, praticamente 90%, eles agem nessa proporção. Inclusive, Maria, você falou sobre a questão de Yeshua, né? Que é bem a misericórdia, não precisa cumprir Shabat, mas Yeshua cumpria Shabat. O próprio Yeshua cumpria Shabat. Como é que ele veio tirar o Shabat? Não tem... É porque é o que a igreja evangélica fala, né? É isso que eles argumentam, né? Isso. E Exatamente. estamos na graça, então isso aí já passou. Eu ia falar o seguinte, sobre muitos e muitos desses vídeos que a gente está vendo agora na guerra, e está rolando, né, na mídia social um vídeo de um judeu que ele estava na festa rave lá, e ele se disse judeu, ele está com tzitzit, né, que é esse vocês usam, né, com a franja, né? Ele está com kippah, né? Mas ele se diz gay. Aí eu fico me perguntando, quer dizer, ele está com o tzitzit, né, onde tem aquelas franjas que simbolizam os 613 mandamentos, né? Ele está com o kippah, né? Quer dizer, quer dizer, ele está aí meio que totalmente infringindo a lei. Então, assim, no meu ver, ele está trazendo maldição sobre ele. Exatamente. Aí como fica assim, nesse tema que a gente está falando de misericórdia e de justiça, assim, claro que a gente não está na mente de Deus, né? Então, mas assim, o que é que a gente pode falar sobre isso? Assim, ó, vou tentar explicar. Desde os tempos
do primeiro século, desde às vezes até antes de Yeshua, existia vertentes judaicas, tá? Então, são vertentes. O judeu também, como Assembleia de Deus Missão, Assembleia de Deus Madureira, Assembleia de Deus não sei o quê. Então, cada um tem uma ideologia diferente, tá? Nessa questão. A mesma coisa acontece com o judeu. Hoje tem judeu que acredita em ressurreição de mortos. Não, aliás, que acredita não é ressurreição, não. Desculpa. Acredita na vida após a morte. Sim, sim. Inclusive, porque no que a gente fica na rede social, né? Vendo os YouTubes e até da Beit Shalom e tal, então é mostrado para a gente outros rabinos, né? É mostrado para a gente outros canais. E eu cliquei, né, num desses rabinos, e ele começou falando algumas coisas, e um dos vídeos, ele falava sobre isso, entendeu? Sobre vida, reencarnação, né? Reencarnação. Eu confesso que eu fiquei, assim, abismada, e nem procurei mais. Eu lembrei de uma recomendação que o rabino, agora não é mais Marco Antônio, é outro nome, né? Não é Marco ainda. Pronto. E que ele falou para mim logo no início que eu tivesse cuidado, que não ouvisse todas as mensagens de pessoas que se dizem rabino, todas as informações. Então, eu segurei nisso aí, e quando ele começou a falar sobre reencarnação, eu fiquei perplexa. Eu disse, meu Deus, como é que pode um judeu falar sobre reencarnação? Aí eu não quis mais ouvir nada sobre ele. Mas eu fiquei, assim, bem perplexa mesmo disso aí. Estou concluindo aqui, então, essas vertentes. Eu vou falar das principais vertentes, que é o fariseu, o saduceu, os essênios e os zelotas. Eram todos judeus de vertentes diferentes. O fariseu, que a gente pende mais para o fariseu, né, que é aquele cumpridor de lei, aquele que estuda muito, porque Yeshua era fariseu, Shaul Shalia era fariseu, foi formado numa escola farisaica. Então, esses fariseus, eles eram a massa daquela época. Uma explicação a grosso modo aqui. Eles eram a massa, eles eram a quantidade maior que tinha naquele tempo. Então, eles tinham uma certa intimidade de diálogo com governos daquele tempo. Então, existia essa troca. Agora, por exemplo, os essênios. Os essênios é aquele judeu que ele anda descalço, é aquele judeu que se flagela, é aquele judeu que ficava nas montanhas, não aceitava, por exemplo, imposições de leis de homens. Eles acreditavam naquele tempo que os romanos iam, por causa dessa relação dos fariseus com os romanos, essa troca de... não é parceria, eles tinham uma conversa, um diálogo. Eles achavam que isso aí vai dar ruim, vai destruir de novo o nosso... E fugiu para as cavernas. Esses eram os essênios, eram os judeus mais religiosos. Aí tem os saduceus. Esses saduceus é aqueles que tá na questão da crucificação de Yeshua. Foram eles que fizeram toda aquela... Eles não pegaram as armas e bateu lá em Yeshua, mas eles fizeram uma articulação para a crucificação de Yeshua. Esses eram os saduceus. Esses saduceus, eles acreditavam em reencarnação, entende? Eles acreditavam nisso. Fariseu nunca acreditou. Fariseu acredita como nós acreditamos, de ressurreição dos mortos. Aí depois, aí depois ainda tem a quarta, que é os zelotes. Os zelotes, aqueles judeus guerreiros que usavam espada. Por exemplo, um dos apóstolos de Yeshua, Kefa, Pedro, ele era um zelota, porque ele cortou a orelha do centurião, porque ele andava armado. Então existia vários... A mesma coisa acontece com nós hoje. Existem várias vertentes judias, que um acredita em reencarnação, o outro... E tudo isso eles fazem com que a Torá alicerce isso para eles. Mas na época dos reis e dos juízes, na velha aliança, já existiam essas divisões? Já existia. Você fala no tempo da Grande Assembleia. Da Grande Assembleia, eu não acredito que existia, porque essa parte aí, dessa divisão judaica,
era mais no primeiro século ali, coisa de 100 anos, 200 anos antes de Yeshua, né? Eu acredito que lá, quando foi formado a grande assembleia, os juízes lá no deserto, eu acredito que não. Existiam os rebeldes, tanto é que Cora foi um dos rebeldes. Imagina, 6 milhões de homens, né? 6 milhões de homens, não, 600 mil homens que tinham no deserto. Então, imagina como é que era esse povo. Isso, quando fala 600 mil homens, são homens de 40 anos. Tem mulheres e crianças. Imagina governar tudo isso. É que a Torá ela não explicita tudo isso, mas existia também problemas desde aquela época. É porque, pronto, é mais ou menos assim, na época quando a gente é evangélica, né, eu fui evangélica a vida toda, então a imagem que a gente faz da igreja evangélica, o que eu fazia, né, não faço mais, mas que muitas pessoas ainda fazem, da igreja evangélica, é que quando você está no mundo, né, você ainda não é cristão, mas que você passa a ser um cristão e você passa a se congregar numa igreja, então você faz aquela imagem de início de que ali, a maioria das pessoas que estão ali são pessoas obedientes, temente a Deus, que ali você não vai encontrar tantas coisas assim que se vê no mundo. Então, essa mesma imagem, eu confesso que eu fazia dos judeus. Eu achava que, por ser judeu, determinadas situações, como esse, por exemplo, né, se dizer homossexual, isso não existiria no meio de um judeu, entendeu? Crer em reencarnação, ao meu ver, para mim isso não existia, né? Porque isso é coisa para espiritismo, né? Aí realmente por isso que o Ravi Marco falou para você tomar cuidado, porque precisa ter nós somos uma sinagoga massorti, então nós não fica muito fora da casinha, não, porque a gente precisa fazer um filtro, tem coisa boa, tem coisa ruim, tem coisa que não se adapta, não tem alicerce bíblico, você não consegue achar. Existem coisas que a pessoa faz questão de enxergar porque isso conforta a alma dela, entende? Então, por exemplo, o que é quando eu falei das vertentes judaicas, tem essas coisas que tinha entre os judeus, só que para eles, Hashem errado, era um Deus só, não existia outros deuses, era um só, vertentes diferentes, mas o Deus era um só. Então, eles não brigavam, quando se tratava de algo que se refere a Hashem, a opinião é unânime. Dentro do estudo de Torá, o que acontece? Nós temos a Torá, nós temos o Taná, né, que é a Torá, os escritos, tem a Brita da Chá. Então, você pode ter, muita gente, na conversa entre judeus, eles falam que onde existe dois ou três judeus, existe 10 opiniões diferentes. Só que essas opiniões, elas não podem sair fora do que está escrito na Torá. Exato. Então, assim, não sei se está dentro do tema ou se, assim, talvez seja assunto para depois, eu não sei, mas aí eu, né, particularmente, eu fico com uma interrogação. Se existem essas divisões, como o senhor acabou de falar aí, né, dos judeus, mas, ao mesmo tempo, pelo menos eu achava, ou eu tenho dúvida ainda, ou ouvi muitos pregadores falarem, né, de dizer que todos os judeus serão salvos, tá? Pelo fato de ser judeu, pelo fato de ser nação eleita, sacerdócio real, menina dos olhos de Deus, ser escolhido. Aí eu faço essa pergunta: pessoas que agem dessa forma, sendo judeu, só pelo fato de ser judeu, serão salvos? Não. Não, porque existe, igual você acabou de falar, existe judeu gay, né? Ele está totalmente contra a Torá, os princípios de Torá. Maria, é que, na verdade, a salvação ela é individual. Né? Uhum. Então, não basta você falar assim, eu sou judeu porque eu estou falando de boca para fora que eu sou judeu. Não, entendeu? A nação eleita, o povo eleito, sim, mas nós, judeus, somos os primeiros a ser tirados do livro da vida. Somos os primeiros. Não é pelo fato de ser judeu. Oi, Maurício. Assim também como há muçulmano também que se converte ao judaísmo, né? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? O judeu, o que é o judeu? O judeu é aquele cara que é cumpridor de lei.
igual você falou, nós estamos, o evangélico, ele fala, nós vivemos na graça, não precisamos mais de lei. Então, se não precisa de lei, o que é o pecado? Me explica o que é pecado. Pecado não é a transgressão da lei. Uhum. Então, não existe pecado. Se não tem lei, não tem pecado. Então, eu posso matar, eu posso trair a minha esposa, eu posso contar um monte de mentira para vocês, que eu não estou pecando, eu estou na graça. Não tem lei. É que, na verdade, hoje, o teólogo secular, ele molda ali uma organização a gosto do freguês. Por que que o dízimo, ele é lei? Ele é ultrapassado. Quem deu o primeiro dízimo? Quem fez a primeira oferta da história da Torá? Foi Abraão. Abel. Foi Abraão. Foi Abraão, não foi? Não, é Melquisedeque não. Peraí. Aquele que a quem Abraão deu o dízimo, como é? Exatamente, Abraão. Foi para o Melquisedeque. Justamente, Maurício. Então, quer dizer, isso é uma lei. Só que, por exemplo, por que o dízimo porque arrecada, tem financeiro, é bom para nós, mas a lei alimentar não convém. Entende? Então, existe essa diferença entre um e o outro. Eles fazem isso justamente para quê? Para moldar de acordo. Não estou falando mal, não, gente. É para vocês entenderem o que quando a pessoa fala, eu vivo na graça, eu não preciso de lei. Não existe um negócio desse. Não tem cabimento. Imagina você ter uma graça sem condição, você tem uma graça sem gratuita, sem, sabe, não existe graça sem lei. É uma coisa, sabe, é a dualidade. Como é que uma coisa anda junto com a outra? Não tem como, gente. É uma coisa muito... É porque essa sensação de graça faz com que muitas pessoas, o que você já falou aí há pouco tempo, faz com que se fosse só a misericórdia, né? Então, faz com que muitas pessoas abusem dessa graça. Então, no que eu estou na graça, só um exemplo. Então, eu posso, mesmo sabendo que está errado, mas eu posso pecar hoje. Hoje eu peco hoje, porque eu sei que eu estou na graça e Yeshua vai me perdoar, e depois eu peço perdão e fica tudo consertado. Então, há esse abuso, né? Então, é justamente isso. É essa questão de achar para nós, não só para nós, para todas as pessoas. Não existe salvação sem o sangue vertido de Yeshua. Isso aí é fato. Então, você pode me perguntar, o judeu ortodoxo, nossos irmãos ortodoxos, eles serão salvos? Eles acreditam no Messias, mas eles não acreditam no Messias que nós acreditamos. Eles acreditam. Para eles, o Messias ainda vai chegar. Não, eles acreditam em dois ainda. Eles vão vir. É uma história bem longa para eu te explicar isso. Mas eles acreditam que ainda está vindo esse Yeshua. Então, ou seja, eles acreditam, não é no Yeshua, eu falo, ele não é Yeshua, eles acreditam no Mashiach, no Messias. Então, ou seja, hoje, se nós tivéssemos aí a sétima trombeta, né? Sétimo shofar, tocasse, todos os ortodoxos, quando o Yeshua vir, quando diz lá acho que em Apocalipse, que fala que o Filho do Homem vai vir das nuvens e tal, se eles não reconhecerem, eles não são salvos. Hoje, você fala assim para mim, hoje, o judeu ortodoxo, ele morre, ele está salvo? Não. Segundo os textos bíblicos, se ele não acredita no sangue vertido no madeiro, dentro de uma lógica, ele é cumpridor de lei, ele é legalista. Então, se você parar para analisar tudo isso, você percebe. Por quê? Todo esse processo, não tem nada a ver com o que a gente está falando, já mudou de assunto, mas todo esse processo do ortodoxo, ele foi instituído pelo Eterno, por quê? Porque o judeu, desde sempre, ele achou que a Torá veio para ele, é só para ele. Você já vai ouvir muito isso. Ele acha que ele é um filho único, que o judeu só escreve para os judeus, trata o gentil como cão, sempre foi desse jeito. Então, se o Eterno não entorpecesse a visão desses ortodoxos, a Torá não chegava em nós.
estamos na diáspora, que estavam longe da Torá. Então, foi necessário toda essa questão para que nós chamamos isso de plenitude dos gentios. Mas isso é um pouco complexo. É bem complexo. Mas, porque hoje a igreja, a teologia secular, ela pega a teologia da substituição, né? Que o judeu não tem mais parte, que ele tinha, o que ele tinha ele já jogou fora, agora é a plenitude dos gentios. E não é bem assim, tá? Então, isso aí é tema para um outro estudo, para a gente chegar com textos bíblicos, para poder te explicar como é que funciona tudo isso. Mas o nosso canal tem vídeos que falam sobre isso, que são muito, muito bons, do Rav Marco. Tá? Quem chegou aqui? O pessoal saiu. Gente, né, eu acho que tá bom, né? Ô, Jorge, Oi. só para a gente tomar falar, por Maurício. base o que está acontecendo e usando o que você está falando aí sobre misericórdia e justiça. Por exemplo, Deus, ele... Não, deixa eu fazer uma outra colocação aqui. Os judeus estão revidando aos ataques que estão recebendo. E, com isso, eles estão matando pessoas. Né? Agora, isso que a gente pode dizer vai dentro da justiça de Deus? É o seguinte, a questão da guerra, a gente tem que pôr na cabeça que quem está guerreando são os israelitas, tá? Existe uma grande parte de judeu, mas quem está guerreando é o israelita, é o Estado de Israel. Tá? Quando eu fui pesquisar sobre a questão de... deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o nome do negócio. Eu esqueci. É um movimento político que eles têm lá, de criação do Estado de Israel e tudo mais. Então, essa rixa é que os palestinos não aceitaram as condições deles, e aí, mesmo assim, Israel ainda tentou negociar com eles, deu terras, mas o que eles querem é extirpar a raça judaica da face da terra. Exato. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Então, qual que é o problema? Imagina assim, vou fazer um exemplo prático. Maurício, imagine que você está na sua casa, você sabe que um dos mandamentos da Torá é não matar, certo? Você não é para matar. Uhum. Mas você está na sua família, você ali, você tem, vamos supor, uma arma em casa. Aí um bandido entra na sua casa, o bandido, a partir do momento que ele entra na sua casa, ele não tá disposto a negociar. Ele está disposto a fazer barbárie. Ele vai barbarizar com você e sua família. Uhum. E você, então, vai ter que usar daquela arma e matar aquele infrator. Aí eu te pergunto, isso é pecado? Não. Por que não? Não, porque eu estou defendendo a minha vida e da minha família. A sua vida está acima do mandamento, certo? Então, o que está acontecendo na guerra? Eles estão atacando para se defender. Uhum. Porque existiu um ataque surpresa, foi uma falha, existem discussões em relação a falhas da inteligência, tudo, entendo. Mas eles entraram, barbarizaram, eles fizeram barbáries que são imagináveis. Aí o Estado de Israel estava revidando o ataque. Porém, infelizmente, existe o efeito colateral. Porque imagina assim, a faixa de Gaza. Vamos lá, Gaza tem pessoas boas, mas só que eles escondem o Hamas. Eles escondem. Esse é o preço deles estar escondendo essa organização lá. Então existe isso, essa questão. Aí, o que acontece? No mundo secular, o que os governos querem? Eles querem criminalizar. Mas está matando criança, está matando inocente, mas o próprio Hamas infiltrou no meio do povo.
Não E tem esse como mesmo isso. povo, estão do lado do Hamas. Que a gente viu muitos vídeos, as pessoas ficando felizes porque Sim, o Hamas matou os judeus. sim, mas aí não é o povo na sua totalidade. Existe a pessoa, são chamados simpatizantes. Então, essas pessoas realmente, por quê? Porque elas já têm uma cultura de que o judeu é folgado, que o judeu não tem que ter Estado nenhum, já é colocado isso desde criança na cabeça desse povo. Então, isso já é de nascença, se a pessoa não tem. Porque imagina Gaza ali onde o Hamas impera, ali é a cultura daquele povo. Eles não têm muita cultura, não. Eles não têm muito acesso à informação, não. É tudo, como se diz, é tudo policiado pelo Hamas. Então, existe tudo isso. Agora, existe uma coisa muito grave dentro disso tudo, Maurício. É assim, ó, o Estado de Israel, peraí, ele está guerreando contra o terrorismo, contra atos de atrocidades de uma organização terrorista. Não declarou guerra contra árabes nem com nenhuma outra nação. Tá? Uhum. Então, eles estão guerreando para acabar, para extirpar o terrorismo. Agora, existem nações que querem se aproveitar da situação para justamente eliminar. Porque imagina assim, não sei se vocês já viram falar da guerra do Yom Kippur, dos 6 dias. Sim. Imagina aquele monte de gente, de repente os caras perdem a guerra sem explicação nenhuma. Aquilo ficou marcado na história deles. Aquilo feriu a honra deles, feriu a honra da Arábia Saudita, feriu a honra do Egito. Imagina uma nação que é pouco maior do que o Rio de Janeiro, né? Enfrentou todos os países e ganhou a guerra. Então existe essa rixa, toda essa situação tal. Agora, eu fiquei sabendo hoje que o Hezbollah começou a atacar no norte também. Sim. Aí já começa uma escalada de violência ainda maior, fora de controle. O que nós temos que fazer, gente, é o seguinte: nós temos que rezar, interceder, entrar em tefilá, para que a paz seja, porque ali, naquele lugar, é o termômetro do mundo. Eu acredito que se as nações se voltar contra o povo, o Eterno vai entrar no meio da briga. Deixa eu só complementar, porque essa minha pergunta teria uma segunda parte, né? Agora, eu, como judeu, né? Assim, torcer pelo extermínio total desse povo, né? Desses terroristas, né? Eu, como judeu, né? Eu querer, né? Que todos morram. Isso também é errado. Olha, na verdade, é assim, ó, em relação ao grupo, eu falo que não é errado, por quê? Baseado no quê? Quando a questão da história de Amaleque, vocês conhecem a história de Amaleque? Que perseguiu o povo de Deus, então foi dado uma ordem para acabar com a geração de Amaleque. Hoje nós sofremos consequências de não obedecer essa lei, obedecer essa ordem. Hoje nós sofremos. Então o Eterno, ele agiu com pulso forte, ele queria exterminar. Então eu não vejo que seja errado a gente torcer ou a gente rezar para a eliminação do grupo terrorista, não do palestino. Porque o que acontece? A guerra de informação é justamente essa, eles querem colocar todo mundo num balaio só, e não é assim. Existe o grupo Hamas, o grupo terrorista, e existe o palestino da Cisjordânia, aquele governo que governa a Cisjordânia. Entendeu? Então, não pode pôr tudo num balaio só. A guerra o nosso inimigo hoje é o Hamas e o Hezbollah, são esses grupos, o grupo terrorista. Só que, lógico, que esses grupos paramilitares têm financiamento, por exemplo, do Irã. O Irã. O Irã é o maior país xiita do mundo.
onde que tem mais muçulmanos do planeta e no Irã, entendeu? Então, eles têm por desejos anteriores de ancestrais, de Ismael e tal, de exterminar o povo judeu. Eles querem isso, só que eles não entram na briga que o bicho vai pegar, porque aí vai entrar outras nações, aí vai bagunçar tudo. Mas eles ficam ali, dando energia, financiando arsenais bélicos, treinamento para esses grupos paramilitares, para justamente fazer o serviço sujo. Entende? Mas respondendo a sua pergunta, não. Você não está errado em pensar nisso. Entendi. Pessoal, então vou terminando por aqui. Boa noite. Shalom. Foi um prazer muito grande falar com vocês. Eu tenho a intenção de estar fazendo esses encontros aí pelo menos uma vez por mês, para a gente trocar essa ideia, bater esse papo, ter esse contato mais perto. Eu acho muito interessante, muito, muito frutífero para o nosso projeto. Vou ver, o nosso Ravi não está muito bem, parece que está com problema de garganta, problema estou tomando remédio, mas eu acredito que no próximo ele já vai estar aqui com a gente, para nós trocar uma ideia, fazer esse show ficar mais gostoso ainda, tá bom? Amém. Um shalom, brahá, a todos. Shalom. Tchau, com Deus.